Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Malaquias, no capítulo 1. Vou fazer a leitura dos versos 1 a 5 e peço que os irmãos acompanhem. Malaquias, capítulo 1, versos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamada terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos por mais esse dia e, em especial, pela essa oportunidade de lermos a tua santa palavra. Te rogamos, por Deus, que o Senhor seja conosco agora, que nos instrua, que o teu Santo Espírito possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entendê-la e recebê-la como de fato ela é, a tua palavra. Ser comigo também, me ajuda para que eu possa com clareza anunciar todo o conselho de Deus aos meus irmãos. Em nome de Jesus, que eu te oro e assim te agradeço. Amém. Amém. Irmãos, não há nada pior para um homem, talvez, do que ter uma expectativa frustrada. E recentemente nós temos tido muito disso, principalmente considerando a situação que o nosso país vive. Nós vivemos em um país que é governado por uma mulher que vem de um partido com ideologias claramente antibíblicas e que continuamente tem promovido e promulgado leis que são contra a palavra de Deus. Nós temos um exemplo claro disso, na maneira pela qual o Estado está interferindo na maneira como nós, por exemplo, criamos nossos filhos. Nós não podemos educar os nossos filhos da maneira que achamos melhor. Aqui no Brasil é proibido o homeschool. Nós vemos também que o Estado tem nos proibido de disciplinar os nossos filhos da maneira que nós achamos adequada, como a palavra do Senhor nos ensina a fazer. Esse partido e o país têm promovido leis que acabam com a família e abrem espaço para todo tipo de aberração com relação à sexualidade. Além disso, o Estado tem tentado entrar na nossa casa por meio desse governo e cercear direitos nossos básicos e tomar conta dos nossos bens no nosso lugar. Eu digo que nós tivemos uma expectativa frustrada, principalmente há poucos dias atrás, quando vimos a morte, por exemplo, de Eduardo Campos. Talvez não pelo fato de acharmos que ele seria o salvador da pátria, mas porque quando vimos a morte dele, nós olhamos para o cenário e dizemos: bom, agora está mais difícil desse cenário que nós encontramos hoje mudar. Muito provavelmente nós vamos passar mais 4 anos com esse mesmo governo miserável nos oprimindo. Então isso gera frustração. Frustração de pensar que Deus vai nos deixar passar mais 4 anos sobre esse tipo de governo. E, meus irmãos, quando nós passamos por esse tipo de frustração e por outros tipos de momentos em que nos causam dor, sofrimento, momentos em que nós perdemos a expectativa de melhoras, nós podemos até não questionar se Deus nos ama por nos deixar passar por essas situações. Mas nós muitas vezes nos questionamos com que tipo de amor Deus nos ama, já que Ele nos deixa passar por todas essas coisas. Então, à luz do texto que nós lemos agora pela manhã, eu quero mostrar para vocês com que tipo de amor Deus te ama. E o amor com que Deus ama o seu povo, meus irmãos, ele é um amor pactual, que é incondicional e eterno. Deus ama o seu povo com um amor incondicional e eterno.
E nós vamos ver isso aqui em 2 pontos. No primeiro lugar, mostrando que esse amor é incondicional, e depois mostrar como o amor de Deus é eterno. Nós vamos ver isso nos versos 3 até o verso 5. Então, o amor pactual de Deus, ele é, em primeiro lugar, incondicional. Vejam o contexto da profecia que nós acabamos de ler. Nós lemos aqui verso 1, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Veja, a sentença pronunciada é para mostrar ao povo de Deus que ele estava incorrendo em erro em várias áreas de sua vida e que agora o Senhor já sentenciou aquelas ações do povo e agora os está chamando a prestar contas. E ele faz isso mandando a sua palavra por meio da boca do seu mensageiro Malaquias. O contexto em que essa profecia é dada é um contexto pós-exílio, ou seja, Israel tinha acabado de voltar do cativeiro babilônico. E ele não apenas tinha voltado para a sua própria terra, mas no período dessa profecia específica, as reformas já tinham começado a ser feitas, já estavam concluídas, ou seja, o templo já havia sido reconstruído e já tinha voltado à sua utilização normal, os cultos regulares, e os muros de Jerusalém também já tinham sido levantados. Então, a obra ali de Esdras e Neemias já estava toda completa. O povo já tinha voltado para a sua cidade e estava tocando a sua vida normalmente. Veja que, assim, eles não tinham praticamente do que reclamar. Só que, a despeito de Deus tê-los trazido de volta, ter reestruturado a cidade, ter reestruturado o templo e o lugar para o seu serviço, aquelas pessoas estavam frustradas, porque elas receberam algumas promessas pela boca de vários profetas durante o período do exílio. Eles receberam profecias de Ezequiel, profecias de Isaías, e dentre essas profecias, grande parte delas, o povo não conseguia vê-las se realizando. O período em que eles estão aqui, em que Malaquias traz essa profecia, já faz cerca de 35 anos, desde que Israel voltou do cativeiro babilônico. Então, o que o povo esperava? O povo esperava que aquela promessa do governo universal de Deus, governando sobre todas as nações com um braço forte, fosse cumprida. E eles ainda não estavam vendo isso. Eles não estavam vendo Deus dominando. Eles ainda não estavam sentindo, por si mesmos, não estavam sentindo esse cuidado paternal de Deus como o seu povo ali. Eles não tinham visto um livramento completo de Deus de todos os seus inimigos. E mais que isso, a esperança deles era de que não Deus apenas os livrasse, mas como que os colocasse sobre todas as nações, porque eles eram o povo pactual de Deus. Então, 35 anos se passaram e eles não veem essas promessas cumpridas ainda. Então, um povo que está frustrado. Frustrado porque ele vê os povos vizinhos, vez por outra, ainda arremetendo contra Israel. Frustrados porque eles se encontram numa situação de pobreza e de seca. Então, essa frustração faz com que eles comecem a questionar a Deus. Deus, de fato, nos ama? Então, eles começam agora a se voltar contra Deus. E eles fazem isso de uma maneira bem variada, a qual é toda a acusação de todo o livro de Malaquias. Nós vamos ver que os sacerdotes têm deixado de servir a Deus do modo apropriado, eles têm sacrificado animais imperfeitos, eles têm deixado a sua função didática de ensinar o povo da maneira correta de como guardar a lei de Deus. Além disso, os irmãos, uns para com os outros, também não têm cumprido as suas responsabilidades. Os homens têm rompido seus relacionamentos matrimoniais facilmente, e é nesse contexto de frustração e desobediência que chega a profecia de Malaquias. Então, em primeiro lugar, Deus quer mostrar para esse povo que de fato Ele o ama, e vai mostrar que Deus o ama com um amor incondicional e um amor eterno. Quando Ele vai mostrar que esse amor é incondicional, vejam agora os versos 2 e 3 comigo. Ele diz assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Então, dentro da incondicionalidade do amor de Deus, nessa primeira parte do segundo versículo,
Deus está mostrando ao povo que o amor dele para com eles não é um fruto das qualidades do próprio povo. Veja que quando ele lembra que Esaú é irmão de Jacó, ele está fazendo o povo se lembrar de que Esaú era o primogênito de Abraão, de que Esaú é quem devia receber a bênção da primogenitura. Era Esaú que era de se esperar que fosse chamada a descendência de Abraão, com aquela promessa de que ele seria uma grande nação e que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Contudo, Deus não olhou para isso da mesma forma que Deus não olhou para Abraão. Como Deus olhou para Abraão, ele não viu nada de especial em Abraão. No período em que ele foi escolhido, havia milhares de homens sobre a terra. Mas Deus, incondicionalmente, sem olhar para nenhuma qualidade de Abraão, olha para ele e o escolhe. O profeta aqui está lembrando ao povo, Deuteronômio 7, de 7 a 8, para mostrar que eles foram escolhidos não porque eram uma grande nação, não porque era a maior nação, mas simplesmente pelo fato de que Deus os escolheu incondicionalmente amar, assim como amou os seus patriarcas. Então, o povo de Deus, ele não deveria reivindicar nada de Deus, porque eles não tinham nada para oferecer a Deus, para que fizesse assim Deus devedor deles, para que eles tivessem que dar alguma coisa em troca para o povo. Deus os escolheu por puro amor e graça. Deus os escolheu incondicionalmente, independente das suas qualidades. Mas, irmãos, e como isso deve influenciar a nossa vida? Saber que o amor de Deus para conosco é esse amor incondicional. Em primeiro lugar, isso deve remover de nós qualquer tipo de soberba, qualquer tipo de vaidade. E nós bem sabemos disso, porque nós conhecemos qual a nossa natureza. Nós conhecemos quem nós éramos antes do Senhor nos chamar, antes de sermos transformados. Nós éramos homens miseráveis pecadores, e ainda hoje somos miseráveis pecadores. E isso deve ser razão, motivo suficiente para que nós não nos ensoberbeçamos. Que Deus nos amou incondicionalmente, independente das nossas circunstâncias. Deus prova do seu próprio amor para conosco pelo fato do Senhor Jesus Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, miseráveis pecadores. Negativamente, nós olhamos para essa verdade e nos abstemos da soberba. Assim nós consideramos o amor de Deus como incondicional. Mas positivamente, irmãos, como nós entendemos essa realidade de que o amor de Deus foi incondicional? Você tem sido grato por Deus te amar dessa maneira? Se sim, como você tem amado seus pais? Como você tem amado aquelas pessoas que estão ao seu redor? Você tem amado ela independente da condição dela? Como você tem amado a sua ovelha da igreja, ou aquele seu colega de sala que, por natureza, é menos inteligente que você? Como você tem tratado aquelas pessoas que, por uma circunstância dela mesma, de sua condição social, ela não entender os princípios pelos quais você quer ensiná-la, que você quer mostrar que não são evocados da palavra de Deus? Como você lida com essa pessoa no dia a dia? Você tem demonstrado amor para ela, independente da condição mental dela, do quanto ela é inteligente para alcançar aquilo que você tem tentado ensinar? Como você tem tratado, meus irmãos? Como vocês têm amado aquele seu amigo do interior, aquele seu pastor amigo seu, na reunião do presbitério, que cuida de uma igrejinha inexpressiva, lá no fim do mundo, lá no interior do Piauí, lá perdido em São Raimundo Nonato, José de Freitas? Como você tem amado ele? Você tem lidado com ele assim como você lida com os seus pares que estão aqui na capital? É assim que você tem tratado eles? Porque nós podemos pensar, muitas vezes, que o nosso amor pode se limitar a não odiar as pessoas. Mas Deus nos amou positivamente. Ele nos deu o seu Filho para morrer por nós. O seu amor pelos seus irmãos tem sido dessa forma, incondicional. Você tem depositado a mão nele, ou você tem sido apenas... Não, eu
sou apenas diferente, eu apenas não me misturo, mas também não odeio. Assim. O amor de Deus ele é positivo na sua vida. E assim, positivamente, você tem que buscar amar e servir ao seu próximo, independente da condição dele, assim como Deus chamou. Em segundo lugar, o amor incondicional de Deus é mostrado nas nossas vidas, independente das nossas ações. É o que ele vai nos mostrar aqui no final do verso 2. Ele diz: disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Vejam, ao lembrar que Esaú era irmão de Jacó e de que os dois eram gêmeos, de que estavam no mesmo ventre, antes de nascer, o Senhor já tinha pré-anunciado o destino deles. Ou seja, o amor de Deus para com Jacó não foi fruto das obras dele. O amor de Deus para com Jacó não foi fruto das obras dele. Veja, o próprio Paulo nos ensina isso, em Romanos 9:11. Ele vai dizer lá que os dois ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Deus amou a Israel não por conta das obras dele. Deus amou a Jacó não porque ele tinha feito. Deus concedeu a bênção dele a Jacó não foi por causa da esperteza dele em tentar enganar Esaú com um prato de lentilhas. Não foi também pelo fato de ele ter tramado com sua mãe para enganar seu pai, para assim receber a bênção da primogenitura. Mas foi por causa da incondicionalidade do amor de Deus, que não é fruto das nossas ações. Olhando para isso, Israel tinha que olhar mais uma vez para Deus e agradecer. Agradecer por tudo que ele tinha feito, porque até agora a única coisa que Israel tinha feito só merecia a condenação e o castigo de Deus. As obras de Israel só levaram ao cativeiro. Nossas obras não fazem nada. Não tem como ganhar o favor de Deus, porque o amor de Deus para conosco ele é incondicional. Ele não depende das nossas obras. Irmãos, dificilmente nós vamos negar essa realidade de que Deus nos salva somente pela graça. Contudo, possa ser que o seu amor para com o seu próximo esteja sendo condicionado. Como você tem amado a sua esposa em casa, como você tem cuidado dela, a maneira pela qual você lida com ela no dia a dia, ela depende de como ela tem lhe tratado. Se a sua esposa hoje foi lá na rua e estourou seu cartão de crédito, de certo você vai ficar com raiva dela, mas você continua ainda assim amando ela a despeito do que ela fez. Ela vai dizer: meu amor, perdão, eu me excedi, gastei demais. E como você vai reagir? Você vai agir com o mesmo amor que Deus tem amado a você, a despeito das suas faltas constantes todo dia, da quebra da lei que você tem feito descaradamente, a despeito de estar aqui a palavra todo dia na sua frente? Como você tem cuidado dos seus filhos, como você tem amado os seus filhos, como você tem amado os seus alunos, as suas ovelhas, aquelas que dia a dia você ensina, todo dia a mesma coisa, e ainda assim eles acabam fazendo tudo errado, e chegando para você e dizendo: pastor, eu errei, Hernani, errei, David, errei. Como nós temos reagido? Nós temos sido longânimos, misericordiosos por causa desse amor que Deus teve para conosco. Nós temos olhado para a nossa própria condição de que nós somos falhos todo dia e que Deus ainda assim tem nos amado a despeito das nossas faltas. É assim que você tem amado o seu próximo também, os seus pais. É assim que Deus espera que nós o amemos. Que nós olhemos para Ele, então nós muito provavelmente não vamos nos encontrar nessa situação de Israel, porque somos crentes, já conhecemos o Senhor, e não vamos dizer: Deus não nos ama. Mas o fato de nós entendermos que Deus não nos ama não implica apenas em nós sermos gratos por isso, mas implica em nós amarmos como o Senhor também nos amou, incondicionalmente, independente das obras. Isso não exclui, é claro, todo o processo de ensino nosso, o processo de disciplina, mas tudo isso deve ser feito com o amor de Deus.
o amor pactual de Deus, que é incondicional. Além de incondicional, esse amor pactual de Deus, ele também é um amor eterno. Nós vamos ver isso no verso 3 assim. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim: porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamada terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos verão, vós direis: grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Uma das maneiras pela qual Deus mostra a eternidade do seu amor para conosco está aqui no verso 3, quando Ele destrói os nossos inimigos. Deus está nos preservando positivamente. Veja que Deus é claro que, apesar dele ter amado a Jacó, ele aqui, a nossa tradução dá como aborreceu Esaú. Mas nós, olhando a tradução melhor, veremos que Deus de fato odiou Esaú. Deus odiou Esaú. O Senhor queria lembrar a Israel de tudo aquilo que Ele já havia falado desde o princípio. Vocês não são o meu povo é Jacó. E queria mostrar mais uma vez que isso que eles têm dito, que o Senhor não tem os amado, é mentira. Porque aquilo que o Senhor havia profetizado, Ele já começou a cumprir. Ele está falando em especial aqui de Edom. Veja uma profecia que Deus fez contra Edom quando o povo ainda estava no cativeiro babilônico, para a sua Bíblia, em Obadias, capítulo 1, dos versos 10 a 14. Onde ele diz: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobriste-a a vergonha, e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Deus prometeu que iria destruir Edom, ou seja, Esaú, para sempre. Será exterminado para sempre. E na história Deus já havia mostrado isso para Israel. Apesar deles esperarem uma vitória sobre todos os inimigos, pelo menos aqui, Esaú, Deus já havia exterminado, como Ele havia dito que ia fazer. No ano 5, depois da destruição de Jerusalém, como profetizou também Isaías, Nabucodonosor invade as regiões do Egito, Moabe, Amon, destrói todas elas. E além delas, destrói também a região da Idumeia, que era onde estavam radicados os edomitas. Então Deus assolou completamente a terra de Edom, às vistas de Israel, 5 anos após a sua destruição. Aquilo estava patente, Deus estava mostrando ali o seu cuidado em preservar o seu povo, cumprindo as promessas que Ele havia feito. Estava ali patente aos olhos de Israel, mas eles não quiseram olhar isso aí como um amor providencial de Deus, um amor eterno de Deus que cuida do seu povo. Como eu já disse, nós provavelmente não vamos duvidar do amor de Deus. Contudo, nós, por vezes, colocamos a nossa esperança de mudança não das coisas, não no cuidado de Deus. Vejam, por exemplo, o nosso país. Quantos de nós agora não tem se frustrado mais ainda ao ter assistido ontem o debate dos previdenciários e olhar que nenhum deles tem proposta alguma para oferecer de melhora para o nosso país? Irmãos, o nosso socorro ele vem do Senhor, do amor eterno de Deus para conosco.
não é olhando para Eduardo Campos, que já foi, não é olhando para Dilma, não é olhando para Aécio, não é olhando apenas para a política, não é olhando para o seu voto que você vai ter esperança. A única maneira de você ter esperança verdadeira é você ter esperança no amor eterno de Deus, que cuida de nós, através do seu Filho, que hoje reina à destra de Deus Pai. Como diz o nosso Catecismo Maior, na sua pergunta 45, que trata de como Cristo exerce o seu ofício como Rei. Eu quero ler para os irmãos o que diz o nosso Catecismo. Ele diz assim, que Cristo exerce as funções de Rei, chamando do mundo o povo para si, dando-lhe oficiais, leis e disciplinas, para visivelmente o governar, dando a graça salvadora aos seus eleitos, recompensando a obediência dele, corrigindo-os por causa dos seus pecados, preservando-os e sustentando-os em todas as suas tentações e sofrimento, restringindo e vencendo todos os seus inimigos, e poderosamente dirigindo todas as coisas para a sua própria glória e para o bem do seu povo, e também castigando os que não conhecem a Deus nem obedecem ao Evangelho. Dessa maneira que o Senhor Jesus nos cuida, destruindo todos os nossos inimigos e castigando aqueles que não obedecem a Deus nem o Evangelho. Sendo assim, a nossa esperança de mudança não pode estar de maneira alguma radicada em nada do que nós vemos. Se nós fizermos isso, tudo que nós vamos ter é frustração, mas devemos confiar no nosso Senhor, no nosso protetor. E vejam que ele apenas não destrói, não é algo temporal. Os versos 4 e 5 vão nos mostrar que a destruição dos nossos inimigos é para todo sempre, ela é eterna, é final. Se nós olharmos aqui para todos os verbos que foram colocados na resposta da pergunta 45, todos os verbos estão no gerúndio, ou seja, ele está fazendo, atuando agora e vai fazer para todo sempre, ele nunca vai deixar de fazer. Então os versos 4 e 5 vão nos mostrar que o amor de Deus é eterno, porque Ele nunca vai dar restauração aos nossos inimigos, ao passo que vai nos manter e sustentar. Os versos 4 e 5 diz: se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamada terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Deus, na história, mostrou que cumpriu o que ele havia prometido. No período dos Macabeus, mais uma vez, Edom tenta se reerguer na Idumeia. E quando eles tentam voltar para o seu território, Deus mais uma vez manda um povo para os extirpar de lá, dessa feita os nabateus. E Edom tem que mais uma vez fugir, e agora ele vai se estabelecer perto do Negueb. Mas nunca mais ele conseguiu o vigor, a força ou o esplendor que ele teve quando se juntou à Babilônia para saquear Israel, para espreitar os filhos de Israel enquanto fugiu. Deus nunca mais deu restauração a eles. Eles foram tidos como todos os ímpios são, terra de perversidade, em contrapartida ao povo de Deus que mora numa terra santa, terra onde o próprio Deus habita. Eles foram distinguidos para todo sempre. Vejam que, ao passo que o povo de Deus foi castigado, disciplinado e restaurado ao seu lugar, e agora estava com tudo pronto para voltar à sua vida normal, Edom foi destruído para todo sempre. Ele foi às ruínas e nunca mais se reerguerá do pó. E isso é um memorial para que todas as nações olhem e vejam que Deus é poderoso para com seu povo, não só dentro dos limites de Israel, como diz o verso 5. Quando nós olhamos para isso, nós devemos ter a certeza, irmãos, de que tudo vai se consumar na nossa preservação, porque Cristo vai destruir de maneira final todos os nossos inimigos. Nós devemos confiar que, assim como Deus aqui já havia abatido os edomitas, o Senhor Jesus também deu um golpe fatal no maior dos nossos inimigos, aquele que tem enganado as nações, aquele que tem feito o que nós padecemos hoje ainda, está amarrado, e nós aguardamos apenas agora o dia em que ele será destruído para todo sempre. Nós podemos ter a esperança disso, porque
porque assim o Senhor nos prometeu. Assim como Edom caiu e nunca mais vai se reerguer, também o maior dos nossos inimigos, Satanás, vai ser destruído por completo. Isso tão somente por causa do amor de Deus, que é eterno. Então, diante de tudo isso, que nós agora possamos entender em que tipo de amor Deus nos ama. Ele é um amor incondicional, um amor que não depende das nossas qualidades, é um amor que não depende das nossas ações, e é também um amor eterno, um amor com o qual Deus cuida de nós, destruindo todos os nossos inimigos agora e exterminará todos eles para todo sempre, mostrando assim para sempre, para todos, a sua fidelidade para com o seu povo. Que, sabedores desse grande amor para conosco, nós possamos exultar, que possamos confiar no Senhor e andarmos nessa terra como também andou Abraão, não mais olhando apenas para o que vemos aqui, mas esperando uma terra, uma cidade, cujos fundamentos foram lançados pelo próprio Senhor. Deus nos conceda essa graça, de que nesses momentos em que nós nos sentimos frustrados, possamos lembrar pelo menos disso, do tipo de amor com o qual Deus tem nos amado. Lembre-se do hino 105 do nosso cenário. Você pode não saber de várias coisas pelas quais o mundo vai lhe solapar. Você pode não saber por que Deus é amor. Mas uma coisa você tem que estar certo: de quem você tem crido. E estar certo é que Ele é poderoso para lhe guardar até o dia final. Deus tenha misericórdia de nós, que nos ajude a enxergar esse amor dele e assim também a amar como Ele nos ama. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por vermos quão maravilhoso amor é esse com o qual o Senhor nos amou. Amor incondicionalmente, nos dando teu Filho bendito para morrer pelos nossos pecados, para viver a vida que nós não conseguimos viver de perfeita obediência, e de receber ali na cruz, no madeiro, o nosso castigo. Muito obrigado, Senhor, por tão grande amor para conosco. Que suplicamos que o Senhor seja conosco, que não nos deixe esquecer desse amor, não nos deixe esquecer do teu cuidado, mas também volte o nosso coração para que possamos amar cada dia mais, assim como o Senhor tem nos amado, que possamos voltar esse amor para o nosso próximo, as nossas ovelhas, para aqueles a quem o Senhor colocar diante de nós. Tem misericórdia das nossas vidas, perdoa as nossas faltas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.